E essa história, né? O que você acha disso? É interessante porque quando ocorreu ali a invasão, não só da Crimeia, mas aquela parte de Luhansk, Donetsk, que a guerra eclodiu e tudo mais, o Peter conta muito bem essa história, né, do canal Mundo e Revolução. Cara, torcedores de futebol da região ali, de Mariupol, se reuniram, meteram a mão em armas, falaram, vamos encarar esses caras, meu irmão, vamos botar os russos pra correr. E eles deram um trabalho da porra, meu irmão. Eles causaram muita baixa no exército russo. E, meu amigo, era torcida organizada de futebol, olha só o que eu tô falando. E o exército russo tomou uma coça de um bando de torcedor, meu irmão. E aí começou essa rivalidade. Pô, meu irmão, já tem várias fotos aí que foram divulgadas na internet e tudo mais. E o pessoal faz Photoshop, coloca gente com bandeira nazista, depois descobre que não é, e etc. Foi até o que o Assombroso falou ontem. O conceito do Photoshop foi inventado pela Rússia, pela União Soviética, na época da Guerra Fria. E isso é impossível negar, né? Isso é história, né? E com isso... Grande Poti tá aí, ó. Poti, grande abraço, Poti. Poti, meu professor de tiro de precisão. Cadê? Boa, caneca dele aí. Ô, mestre, deixei o João usar hoje aqui, mas só hoje sonha. Falou que vai roubar. Eu falei, meu irmão, vocês são puristas que se entendam. E aí, a Rússia passou uma vergonha, apanhou de jogador de futebol e etc. E começou um movimento, né, dentro da Rússia de, cara, vamos tomar aquela região, mas a gente precisa de um apoio, vamos dizer, mundial, né, da opinião pública, melhor dizendo. Cara, pegaram uma matéria de um jornalista russo falando em desnazificação da Ucrânia, coisa que nunca aconteceu. Nunca teve movimento nazista dentro da Ucrânia. É um assunto muito polêmico porque a Ucrânia na Segunda Guerra Mundial tinha o próprio povo que era dominado pelo exército soviético, a Rússia. E, ao mesmo tempo, a Alemanha tentando invadir e dominar aquela região, né, com o andamento da guerra e tudo mais, depois que Rússia e Alemanha viraram inimigos. Então, uma parcela da população da Ucrânia que queria se libertar da Rússia se aliou ao exército alemão e outra parcela ficou contra. Meu amigo, é aquela história. Se eu não gosto de você e a gente está em guerra... O inimigo do meu inimigo é meu amigo, cara. Isso foi o que ocorreu na Alemanha. Entendi. Então eles pegaram esse contexto para tentar dizer não, porque até hoje existe movimento nazista na Ucrânia. Porra nenhuma. Isso é falácia. Por que colocaram o Prigozhin, por exemplo, no comando do Grupo Wagner? Porque antes não era ele. Sim, isso aí é que eu queria que você chegasse. Quando criaram, né, a imagem Grupo Wagner, eu sempre esqueço o nome do cara, alguma coisa Yutkin. Quando criaram o Grupo Wagner, que é o grupo mais, pelo menos até há pouco tempo, é o mais famoso. Talvez surjam outros, né, daqui para frente. O líder, fundador do Grupo Wagner, não era o Prigozhin. O Prigozhin era o cozinheiro do Vladimir Putin. Era o homem de confiança dele. Essa história é verdade, né? Fala assim, ele era dono de uma... Ele começou com uma... vendendo quentinha para presídio. Quente, depois quentinha, e aí abriu um restaurante de luxo. Foi trabalhar pro Putin. A Rússia tem muito esse problema de envenenamento, né? E acontece mesmo, não é coisa de filme não, irmão. De vez em quando, porra, há poucos anos atrás... Na última, como diz o João, né? Na última eleição, entre aspas, o candidato foi envenenado. Tava nos Estados Unidos, e assim, eles conseguem fazer isso, inclusive, fora da Rússia, né? Aqueles que falam mal da Rússia mataram um ex-espião da Rússia na Inglaterra, outro na França, tem vários por aí. Para quem pesquisar um pouquinho vai achar. E ele se tornou um homem de confiança, o cozinheiro do presidente da Rússia, porque ele confiava que o cara não ia envenenar a comida dele. E com essa história do vamos desnazificar... o Yutkin. Com essa história do vamos desnazificar a Ucrânia, que na verdade era uma balela, que começaram a imputar na mídia russa, que é toda estatal, né, cara? A Rússia, ela é dona de tudo que é empresa grande do país. É como se a gente estivesse falando aqui... vou dar um exemplo, a rede mais famosa do Brasil que fosse do governo federal. A segunda menos famosa também é do governo federal. E aquela que teoricamente fala mal das outras duas também é do governo, é tudo do governo federal. Então, começaram a colocar em todas as mídias. Não, vamos enfiar essa história aqui para poder a gente ter uma justificativa para invadir o país. Daqui, ele mesmo. Tatuagens do o cara com dois símbolos nazistas, tatuagem, tatuado no pescoço, né, na região do trapézio ali. Então, o que ocorreu? Tira ele do poder porque vai pegar mal, meu irmão. Esse cara no comando do Grupo Wagner. E o Grupo Wagner, ele teve realmente
um papel ali de vulto na guerra, né? E colocaram o Prigozhin. Só que o Prigozhin, meu irmão, maluco, né? Ele começou a falar um monte de besteira na mídia, falou que ia vir candidato a presidente da Rússia e tal. Subiu a cabeça. E assim, resumindo a história, o avião dele teve um curto-circuito, né? É raro, mas acontece. No caso da Rússia, acontece sempre. Assim, claramente, né? Há quem diga, né? De quem? Do Prigozhin, foi derrubado, né? Do Utkin também. Não, o Utkin eu não sei, porque também, né? Morreu no avião, caiu. Eu não acompanhei a história dele. Tô falando mais da história recente, né? Do Prigozhin quando assumiu. O avião dele caiu com ele dentro e algumas lideranças também do grupo Wagner. E, cara, concluindo, essa história de fascismo e nazismo na Ucrânia, isso foi algo vendido pela Rússia para a mídia mundial. E, cara, vamos cá entre nós, né? A mídia no mundo todo adora esse tipo de papo furado. E foi a justificativa que eles encontraram para enfiar tropa lá dentro e falar que lá tinha movimento separatista, mas não admitiram que eram tropas deles, né? E moral da história, já se caiu por terra, todo mundo já sabe que não tem bulhufas, né, de verdade nisso. Eu mandei pro Jota aí pra ver se ele bota a foto grande ali. O presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, é judeu. A Ucrânia foi um dos primeiros países a declarar apoio a Israel naquele ataque terrorista do Hamas, né? E eu sempre falo, né, que eu tomo cuidado em falar sobre isso, porque estava em outro lugar, o cara falou, não, porque os muçulmanos não sei de onde atacaram Israel. Eu falei, opa, pera aí, meu amigo, toma cuidado. Porque não foram os muçulmanos, né, cara? Uma coisa é o Islã, é a religião e etc. Outra coisa é o grupo Hamas, que é liderado por terroristas. Então não vamos misturar as coisas aqui. Até porque eu tenho amigos muçulmanos, porra. Tem o Brasil, tem o parceiro que é do BOP e tal, que é cascudão. Vou evitar falar o nome dele aqui. Em Nova York tinha um grupo de muçulmanos. E tem muçulmano no exército israelense, porra. Sim, tem muçulmano na Suprema Corte de Israel. Né? Como é que chama? No STF deles lá, né? No STF e na Legislativo também. Tem, pô. Entendeu? E judeu, filho de judeu com muçulmano e tal. Irmão, então não misturem as coisas. Aí fala assim, mas a Palestina, meu camarada, eu insisto nisso. A Palestina vai ter que se entender com Israel com relação a território. Isso é uma coisa. O ataque que ocorreu em Israel, que foi liderado pelo Hamas e pelos terroristas, é outra história. É legal que você consegue explicar isso e não fica aquela falácia ou dúvida errada de que você não é um preconceito. Você está mostrando ali, ó, quem cometeu o ataque foi isso aqui e todo o restante do povo tá de fora. Tá. Agora, qual é o problema nisso? Irmão, a guerra tem consequência, né? Nunca vai haver se você, também. A toda ação corresponde a uma reação. Nunca vai haver negociação ou paz enquanto tiver um grupo terrorista no poder. Quem é que sofre nessa história toda? É a população, meu irmão. Aí tem gente que apoia a Rússia e apoia a Palestina. Bom, cada um com a sua ideologia, com a sua ideia. Aí fala, porque a Palestina está sendo bombardeada por Israel, o povo palestino. Tá falando de pessoas, achei que tá falando do Irã. Então, se a gente for falar disso, né, o que significa a Rússia bombardeando as centenas e milhares de casas de civis ucranianos? Aí, assim, são dois pesos e duas medidas, né? E quando eu falei que eu apoio Israel incondicionalmente, um monte de gente veio falar, mas isso é contradição. Posso falar um palavrão aqui ao vivo? Foda-se. Eu apoio quem eu quiser, porra. Pra mim, Israel tá certo. E a Ucrânia também tá certa. E eu sempre vou apoiar aquele lado que eu entendo que esteja certo. Se lá na frente, por algum motivo, eu entender que eu estava errado, eu não tenho problema nenhum em dizer, me enganei. Estava errado, hoje eu estou mudando de opinião. Mas até que se prove o contrário, meu amigo, agrediu Israel, enquanto ela não cessar o ataque ou o risco iminente de ataque, não tem que parar. A Ucrânia foi invadida, enquanto não sair até o último soldado russo do território ucraniano, também não tem que parar. Então, essa é a minha opinião. Desculpa o palavrão aí. Não. Me emocionei, fiquei exaltado. Mas é para isso mesmo. É para isso mesmo o espaço.